história da vovó. A traição do avô com a empregada revelou um segredo extasiante. Dona Lúcia sempre foi o coração pulsante da cidade de São Marcos. Todos a conheciam. Seus bolos, suas histórias encantavam a todos. Mas a vida, que parecia tão doce, tomou um rumo amargo quando seu marido, seu amor de toda a vida, faleceu. A solidão rapidamente se instalou, pulsando como uma ferida recém-aberta. E em meio ao luto, Dona Lúcia descobriu um segredo que a faria questionar tudo. Ele traíra-a com Nana, a nova empregada. A jovem, bonita e cheia de mistérios, parecia irradiar uma energia estranha, como se carregasse um peso de segredos obscuros. O coração de Lúcia afundou. Como ele pôde? Cada lembrança, cada risada compartilhada, agora se tornava um eco distante de uma vida que parecia perfeita. E Ana, com seu olhar penetrante e um sorriso enigmático, estava bem ali, na casa que um dia foi um lar de amor. A raiva e a dor se misturavam, numa tempestade de emoções, como um furacão devastador. Aos poucos, vai surgindo algo mais. E se Ana não fosse apenas uma estranha? O passado começava a despontar como um fantasma familiar, sussurrando segredos que Dona Lúcia nunca imaginou. Ela se lembrou de uma história que sua avó contara sobre um amor proibido, um romance que envolvia traições e lágrimas, algo que sempre pareceu distante, mas agora... cada pedaço desse passado a assombrava como vultos em noites sem lua. Dona Lúcia, com seu coração aflito, decidiu investigar. O cheiro de café fresco não conseguia mais disfarçar a amargura da verdade que a perseguia. Cada conversa com vizinhos, cada murmúrio ao seu redor, revelava um novo fragmento de um quebra-cabeça que parecia insustentável. Ana tinha mais em comum com Lúcia do que ela jamais poderia imaginar. Seus olhares, seus gestos, até o jeito de falar... tudo parecia conectado de uma forma estranha. A cidade, pequena e recheada de segredos, observava. As pessoas murmuravam, trocavam olhares discretos e sussurros abafados. O que mais Dona Lúcia descobriria? O frio na barriga tornava-se mais intenso a cada nova revelação. E aqueles olhos castanhos de Ana, agora cheios de um mistério profundo, faziam seu estômago apertar. E então, em um dia ensolarado, Dona Lúcia encontrou um velho diário em um canto empoeirado da estante. As páginas amareladas a aguardavam, e ao abri-lo, leu sobre um passado obscuro que se entrelaçava com aquele o qual nunca soubera. Como pode? Que conexão é essa? Pensou, seu coração martelando no peito. Lúcia sentiu uma onda de desespero e empolgação. O que quer que ela descobrisse a poderia libertar ou aprisionar ainda mais. A cada página, mais perguntas surgiam. Cada palavra, uma nova ferida. Será que a traição era apenas a ponta do iceberg? Quem realmente era Ana? E afinal, qual era o papel de Dona Lúcia nesta história? O que parecia apenas um caso de traição envolvia algo ainda mais profundo e perigoso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Lúcia respirou fundo, a ansiedade tomando conta enquanto as páginas do diário viravam uma por uma. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando segredos que pareciam paralisar o tempo. Mas, de repente, um nome fez seu coração parar. Catarina. Quem era Catarina? A personagem que surgia nas histórias da avó, entrelaçada em traições e amores proibidos. Cada frase parecia cúmplice de um crime. Lúcia sentiu o ar faltar nos pulmões. O diário contava sobre um relacionamento oculto entre Catarina e um homem que poderia ser avô. Uma paixão ardente que explodiu em um escândalo, deixando marcas profundas nas gerações seguintes. O que isso significava para ela? O pavor tomou conta, como se uma sombra cobrisse seu ser. Naquele momento, alguém bateu à porta. Era Ana. O sorriso usual estava ausente. Seu olhar, antes radiante, agora era uma mistura de preocupação e nervosismo. A tensão era palpável. Dona Lúcia hesitou, querendo esconder o diário, mas a curiosidade curvava suas costas, puxando-a para a verdade. O que você trouxe para mim? Ana murmurou, quase em um sussurro. Dona Lúcia notou a inquietação em seu tom. Nesse instante, a campainha soou novamente. Desta vez com um estrondo, como um alarme. O coração de Lúcia disparou e a porta se abriu de repente, revelando um homem desconhecido, de expressão tensa e olhos aflitos. Ele parecia ter corrido uma maratona. Suas roupas estavam amassadas e um leve sangramento escorria pela sua testa. Dona Lúcia, Ana, precisamos falar. Os três se encararam, a confusão espessa no ar. Ana, já pálida, deu um passo atrás. O que aconteceu? Quem é você? O homem respirou fundo antes de soltar a bomba. Eu sou filho de Ana e do seu marido. O mundo de Lúcia girou. Filho, como podia ser? As informações eram como um quebra-cabeça se desmantelando na sua frente. Cada peça cai, deixando um rastro de dor e confusão. Como você pode? A voz de Dona Lúcia tremia, cheia de incredulidade. O homem a interrompeu. Você precisa ouvir. Ana não é apenas a empregada. Ela tem um legado que a une à sua família. Dona Lúcia sentiu a cabeça rodar. A verdade, tão distante, agora estava diante dela, crua e insuportável. Ana, você sabia? Cada palavra saía como veneno. O olhar de Ana estava em chamas, revelando uma mulher que até aquele momento parecia apenas uma traidora. Mas agora seu rosto contava uma nova história, repleta de horror e de humildade. Não, Lúcia, eu não sabia. Eu só descobri ao ficar aqui. Seu marido, ele era meu pai. A revelação ecoou na sala como um trovão. Dona Lúcia mal conseguia respirar. Tudo o que acreditava conhecer estava desmoronando. Relacionamentos, passado, tudo se entrelaçava numa teia de mentiras e erros. O irmão do homem desconhecido talvez poderia ser o resultado daquela paixão fervorosa que sua avó mencionara. O que isso significava para seus dias, suas lembranças? Lúcia segurou a cabeça. Um nó apareceu na garganta. A dor da traição agora tinha um rosto e uma história, e a cada batida de seu coração, ela se sentia mais perdida. O homem continuou. Você e eu. Estamos conectados de formas que nunca imaginamos.
tudo está prestes a se transformar, Lúcia. A verdade é apenas o começo. O mundo parecia desabar enquanto Dona Lúcia refletia sobre o que esse novo cenário significava para ela. O que mais estava por vir. A sede por respostas crescia como um incêndio indomável. Agora, mais do que nunca, ela não só precisava encontrar a verdade, mas também precisava reconstruir a própria vida. Em meio a um mistério doloroso, o epicentro da traição se tornara o ponto de partida de um segredo que poderia destruir tudo e reconstituir. Dona Lúcia sentiu o mundo desmoronar ao ouvir as palavras do homem desconhecido. Fio? Como assim? Ela olhou para Ana, que agora estava pálida como um fantasma. Seus olhos de desespero refletindo o mesmo caos que agitava seu coração. A confusão se espraiava como um óleo derramado em águas calmas. Como você pode dizer? Eu não sabia que ele estava com você, o homem gadejou, sua expressão mostrando dor e urgência. Dona Lúcia sentiu um nó se formar na garganta, suas próprias certezas sendo arrancadas de modo abrupto. Não, isso não faz sentido, murmura, lutando para manter o foco. Ana olhou para Dona Lúcia, uma mistura de medo e culpa na expressão. Lúcia, eu não sabia. Eu me ofereci para trabalhar aqui, para me afastar da dor, da descoberta. A voz de Ana era trêmula. E uma lágrima escorreu pelo seu rosto. A tensão estava tão forte que parecia que o ar havia sido cortado. Basta! Vocês duas me disseram que a vida é um monte de segredos. Mas isso... Ela gesticulou com raiva e confusão, o corpo inteiro tremendo. Isso poderia ter sido um pesadelo. Eu não quero ouvir mais, mas está tudo tão... Antes que pudesse terminar a frase, um barulho surdo ecoou pela casa. A porta da frente se abriu com força. Um grupo de pessoas entrou de forma abrupta, gritando e parecendo em pânico. Dona Lúcia, o que está acontecendo aqui? O grupo era composto por vizinhos e alguns conhecidos de Dona Lúcia que, ao verem o homem desconhecido, fitaram-no com suspeita. Vocês não deveriam estar aqui, gritou um dos homens, um amigo de longa data de Lúcia, exibindo uma expressão de horror. Precisamos escapar, não está seguro permanecer. A ação abrupta parecia surgir do nada. Lúcia sentiu uma onda de adrenalina correr pelo corpo. Escapar de quê? Que loucura é essa? Um incêndio! Estão vindo! E não é só isso. Dona Lúcia, a cidade está em alerta! Ele falava pesado, como se as palavras tivessem o poder de mudar a realidade. Foi um ataque. Algo muito estranho. Precisamos ir, já! Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Qualquer outra tensão se esvaía. O que importava agora era a sobrevivência. O clima da casa rapidamente mudou de intimidação para crise. A vida antes pacífica se transformou numa corrida contra o tempo. Dona Lúcia olhou para Ana e o homem. Na confusão, suas diferenças pareciam se dissipar por um segundo. Precisamos nos unir. Não temos tempo para isso agora, exclamou, sua voz ecoando com um novo propósito. O passado poderia ficar, mas a urgência presente exigia ação. Os vizinhos se organizaram rapidamente, formando um plano. Lúcia segurou firme a mão de Ana e surpreendeu-se com o aperto que sentiu. Precisamos entender o que isso significa. Depois de escapar, a verdade ainda estará lá. E enquanto as chamas começavam a iluminar as janelas ao longe, Dona Lúcia não pôde deixar de pensar.
Maior que a traição, maior que os segredos. Havia algo sombrio, muito maior por trás de tudo aquilo. E assim, enquanto corriam pela porta, uma sombra pairou sobre eles, da qual ninguém poderia escapar. O que havia realmente se desenrolado em São Marcos? A verdadeira razão por trás daquele ataque ainda estava por vir. E o que mais podiam perder? As chamas dançavam ao fundo, iluminando o desespero nos rostos de Dona Lúcia, Ana e do homem desconhecido. A pressão no peito de Lúcia aumentou enquanto eles corriam em direção à porta. Mas o que ela realmente sentia era uma mistura de raiva, confusão e medo. O passado não poderia ficar para trás. Ele estava lá, gritando por atenção. Para onde devemos ir? As palavras saíram como um sussurro, enquanto o grupo se movia rapidamente, atravessando a sala agora em caos. Os vizinhos estavam apressados, empurrando as portas e janelas, tentando. Nesse instante, um barulho alto cortou o ar, um estrondo que parecia tão próximo. Lúcia olhou para o homem desconhecido, sua expressão de ansiedade elevando a tensão. O que foi isso? Ele olhou ao redor. Seus olhos estavam cheios de pânico. Precisamos sair agora. E foi aí que tudo aconteceu. Enquanto eles tentavam escapar pela porta, uma das janelas explodiu com um ruído ensurdecedor. Vidros voaram pelo ar e, no meio do caos, Lúcia se virou bruscamente, tentando proteger seu rosto. Mas, no meio de seu reflexo, uma figura surgiu, indistinta no fumo e na confusão. Era um homem. Ele não era um conhecido, mas observava a cena com um sorriso triste, quase maligno. Lúcia sentiu um frio na espinha. Você está mesmo surpresa, Lúcia? A voz era familiar. Era a voz de Marco, seu ex-marido, seu verdadeiro amor, cuja morte havia deixado tão destruída. Marco? Não pode ser! Lúcia hesitou. O mundo ao seu redor parecia girar. Você está morto! O desespero se acentuou. Cada palavra era uma realidade que ela não podia aceitar. Ele havia partido, mas agora estava ali, saudável e sorridente, enquanto tudo ao seu redor pegava fogo. Fui eu quem emigrou, mas não por escolha. Ele se aproximou, seus olhos profundos fixos nos dela. Você não sabe a verdade! Eu tinha motivos, razões que você nunca entenderia. O grupo parou. O caos exterior aumentava, mas a revelação de Marco manteve todos em um estado de choque. Ana olhou para Lúcia, seu rosto refletindo a confusão e a dor. Este é o pai do meu filho? O murmúrio de Ana quebrou o silêncio. Lúcia sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia e ela mal conseguiu suportar a ideia daquela conexão. Foi então que Marco sorriu de novo, mas agora com um olhar gélido. Você realmente acha que o passado não se entrelaça com o presente? O que você descobriu sobre aquele diário não é nada comparado ao que está prestes a acontecer. Nos olhos de Marco havia uma mistura de raiva e compaixão. Era como se ele carregasse um segredo tão pesado quanto toda a cidade de São Marcos. Ana não é uma traição, Lúcia. É a conexão que nos uniu por gerações. Você está mais perto da verdade do que imagina. Dona Lúcia sentiu um nó na garganta. Aquela linha do tempo que parecia tão definida, agora estava repleta de sombras, revelando uma teia de segredos que se estendia desde seus avós até agora, na forma de traições, mentiras e amores proibidos. Que mais Marco escondia? O que é a verdade? E que destino aguardava diante daquelas chamas que a cercavam? Uma raiva intensa e um medo paralisante agora se misturavam com a esperança de que nem
tudo estava perdido, mas a pergunta permanecia. Quem era realmente Marco e até onde essa conexão iria? A realidade estava caindo e eles estavam prestes a descobrir que a verdade era muito mais complexa e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar, enquanto o inferno se desenrolava ao seu redor. Lúcia precisava decidir rapidamente em quem podia confiar, porque a verdadeira traição ainda estava por vir. As palavras de Marco ainda ecoavam no ar carregado de fumaça. Dona Lúcia sentiu o coração disparar. Um nó se formou em sua garganta enquanto tentava processar o que ouvirá. Ana, com a expressão clara de desespero, olhava entre Lúcia e Marco como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que se tornara insuportável. Você está dizendo que ele é seu pai? Ana perguntou, a voz trêmula. Sem tempo para responder, Lúcia mal teve tempo de perguntar o que estava acontecendo quando as luzes da casa piscavam ameaçadoramente, antes de se apagarem completamente. Um grito ecoou no escuro, seguido por um gesto desesperado de Marco. Não podemos ficar aqui! Precisamos escapar! Ele puxou Lúcia pela mão, mas uma dor aguda atravessou o peito dela. Espere! O que você quer dizer com isso? Sua voz era um misto de raiva e incredulidade. Marco hesitou e, por um momento, o ar ficou pesado de tensão. Ana observava. Seus olhos furiosos se voltaram para ele. Você realmente acha que pode manipular nossa vida desse jeito? Nesse instante, a porta da frente se despedaçou com um estrondo. A sala agora parecia um cenário de pesadelo. Um grupo de homens, todos usando roupas escuras e com expressões ameaçadoras, entraram. Onde está? Gritou um deles, um homem alto com cicatrizes no rosto. Nós sabemos que ele está aqui. A adrenalina disparou em Lúcia. Quem é ele? O que vocês querem? O homem alto se aproximou, seus olhos fixos em Marco, que agora estava encurralado. Ele sabe. A verdade está a um passo de ser revelada e você não pode ficar no caminho. Desesperada, Lúcia questionava tudo. Da verdade sobre o quê? A atmosfera carregava um peso quase insuportável. Os sons das chamas e o caos fora da casa se intensificavam. Então Marco gritou: Lúcia, você precisa saber. Acredite em mim, eles estão atrás do legado. Sem aviso, algo nas palavras de Marco disparou uma lembrança, além da que sua avó contara sobre Catarina. Era como se tudo se conectasse, um fio invisível puxando-as para a mesma história sangrenta. Catarina, você está falando dela? Lúcia perguntou, perplexa. O homem alto lançou um olhar gélido para Lúcia. Sim, e por causa disso, todos nós estamos em perigo. Ele avançou e a tensão cresceu, o ambiente explodindo em sussurros e gritos. Estamos num ciclo e se não tomarmos cuidado, tudo isso pode acabar em tragédia. A fúria de Lúcia queimava. Chega! Você vai me dizer o que está acontecendo? E naquele instante uma explosão maior irrompeu, fazendo com que os vidros das janelas estourassem. O estrondo foi ensurdecedor e o grupo tremeu. Um pedaço do teto desabou, forçando-os a se afastar. Não é seguro aqui. Vamos! O homem alto empurrou Lúcia e Ana para fora da casa, enquanto Marco hesitava, uma expressão de dor em seu rosto. O legado não pode ser deixado. Ele gritou, antes de ser puxado para longe pelos homens. Marco! O nome escapuliu da boca de Lúcia, mas já era tarde. O caos se espalhava como fogo. O grupo correu para a saída.
O som dos gritos e das chamas atrás deles se tornava um eco distante. Lúcia olhou para trás, só para ver Marco sendo arrastado, sua expressão se transformando em desespero. Você precisa descobrir a verdade, Lúcia! Ele gritou, suas palavras cortando a distância entre eles. E naquele momento, antes que ela pudesse entender, um dos homens se virou, um punhal brilhante na mão. O tempo pareceu parar. Lúcia sentiu um frio na barriga. O homem levantou a arma e o olhar de Marco se tornava de terror. Um grito ecoou e o mundo dela explodiu em uma luz ofuscante, como se tudo estivesse se despedaçando. Havia algo mais por trás de toda essa história e agora tudo poderia ser virado do avesso. O que realmente estava em jogo? O passado de Marco, a conexão com Ana, os segredos que pareciam unir todos. E mais importante, a verdade estava prestes a ser revelada de um jeito que ninguém poderia imaginar. Lúcia sentiu a adrenalina pulsar e a pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem sobreviveria a toda essa verdade? O que mais ainda estava por vir? As palavras de Marco ainda ecoavam no ar carregado de fumaça. Dona Lúcia sentiu seu coração disparar enquanto olhava para a figura familiar, quase fantasmagórica que se aproximava. Os homens, com expressões ameaçadoras, se agitaram e o ambiente pulsava com a tensão de um filme de ação. O homem alto olhou para Marco, olhos torços, e Dona Lúcia sentiu o espaço ao redor encolher. O ataque não foi um movimento rápido. Caiu em câmera lenta. O coração dela martelava enquanto ela gritava: "Não!" Mas a palavra ficou presa na garganta, como se uma mão invisível a segurasse. O corpo de Marco se moveu rápido, mas a lâmina o atingiu. No instante, tudo ao redor parecia se congelar. O rosto de Marco se contorceu em dor profunda e Lúcia viu a vida deixar seus olhos. Ele cambaleou para trás e o tempo pareceu parar enquanto o sangue jorrava, manchando o chão e suas memórias. Ana gritou. O homem desconhecido agarrou Lúcia, puxando-a atrás de si, mas Dona Lúcia não conseguia se mover. O desespero a paralisava. "Marco! Não, não, não!" As palavras ecoavam como um lamento, enquanto os vizinhos gritavam sem entender a tragédia que se desenrolava. A cena se tornava insuportável. Marco estava caindo e em seu olhar havia um desespero que atravessava o espaço entre eles. "Lúcia, a verdade está neste legado", ele murmurou, enquanto sua cabeça tombava e os homens ao fundo se moviam como sombras dançantes em meio ao caos. Mas então, uma rachadura estourou nas paredes e Lúcia sentiu um tremor. O chão tremeu como se a terra estivesse se abrindo. Todos se voltaram, os rostos horrorizados. O homem alto gritou: "O que está acontecendo?" Repentinamente, a sala começou a desmoronar. Não era só o fogo que ameaçava tudo. Um barulho ensurdecedor surgia, como um rugido da terra. A casa tremia e as paredes começaram a desabar. As chamas ganharam vida e o ar estava carregado de fumaça e desespero. Lúcia, em meio ao pânico, vislumbrou uma porta ao fundo. Sem pensar, impulsionou-se em direção à saída, puxando Ana e o homem desconhecido. "Vamos, agora!" O grupo se moveu, mas a estrutura à sua volta parecia desmaterializar-se. Era uma corrida pela sobrevivência. Ao cruzar a porta, o que as esperava era um cenário ainda mais caótico. O vilarejo de São Marcos estava em chamas, com fumaça subindo ao céu cinzento. Gritos e confusão tomavam conta das ruas. Aquela não era uma simples traição. Era um massacre. "Precisamos de um plano", o homem desconhecido gritou, mas Lúcia estava aturdida, os eventos a desorientando.
E foi então que ela viu. No meio da confusão, outra figura se destacou. Era uma mulher, de cabelo escuro e uma presença hipnotizante, levantando uma placa que dizia: "O legado de Catarina deve ser resgatado." O que significava aquilo? Como o nome de Catarina voltara naquele momento horrível? E quem era aquela mulher? Algo na maneira como ela se movia, na forma como falava com as pessoas, fazia Lúcia sentir que já a conhecia, que havia visto aquele olhar antes. Os homens se dispersaram e Lúcia se virou para Ana e o homem desconhecido. A confusão pairando. Quem é essa mulher? O que está acontecendo? Mas tinham mais perguntas que respostas. Enquanto tentavam entender, o homem desconhecido olhou direto nos olhos de Lúcia. Você precisa saber a verdade sobre sua família. Catarina era uma de nós. A conexão se estende e cada um de nós está ligado a ela. A casa que ardeu não foi um acidente. Está tudo ligado. A declaração caiu como um peso no ar. Mas antes que Lúcia pudesse processar, um grito rasgou os ares. E a figura feminina desapareceu na multidão, como um fantasma entre as chamas. O pânico atingiu o auge e Lúcia se deu conta. A verdade que procurava estava mais perto e, ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. O que realmente havia começado em São Marcos? A busca pela verdade apenas começara, e os laços entre eles se tornavam mais complexos, mais perigosos. Enquanto Lúcia tentava compreender tudo o que estava acontecendo, o pânico se espalhava por São Marcos. As chamas formavam sombras dançantes nas ruas. E a figura da mulher que havia levantado a placa agora desaparecera na multidão. A urgência pulsava e Lúcia sentia cada batida do seu coração ressoando. "Precisamos seguir!" gritou o homem desconhecido, puxando-a para longe da cena do massacre. Mas antes que pudessem avançar, um grito cortou o ar. Era um lamento de dor e desespero que fez o estômago de Lúcia revirar. "Não, não faça isso!" A voz era familiar. O amigo de Lúcia, Carlos, estava sendo arrastado por um grupo de homens encapuzados. Ele se debatia, tentando se soltar. "Ajuda! Lúcia!" Num instante, algo dentro dela despertou. O alvoroço a impediu de hesitar. "Carlos!" Lúcia gritou, mas a confusão tomou conta do ambiente. Pessoas corriam para todos os lados e a fumaça tornava difícil ver. "Temos que ajudar!" Ela se virou para Ana e o homem desconhecido, seu olhar suplicante. Antes que pudessem tomar uma decisão, um barulho estrondoso ecoou novamente. As chamas se erguiam com mais força e a estrutura da casa que antes era lar agora se tornava um inferno. Um desespero esmagador tomou conta de Lúcia. O que estava acontecendo? Então algo se destacou na multidão. Uma figura de vestido branco surgiu, seus cabelos longos balançando ao vento. Lúcia a reconheceu instantaneamente. Era a mulher da placa! "Sigam-me! O legado precisa ser salvo!" Ela acenou com as mãos, enquanto se virava e corria. Quase que como um imã, Lúcia se sentiu atraída. Juntou-se à multidão, Ana e o homem fazendo o mesmo, movendo-se rapidamente. Mas quando chegaram perto, a mulher parou abruptamente. "Você não pode!" gritou, dirigindo-se a Lúcia. "Se você quer descobrir a verdade, você precisa deixar tudo para trás. Até mesmo a dor que carrega de sua família." Uma tilhada atravessou Lúcia. Como ela sabia disso?
O desespero em seu rosto se transformou em raiva. Quem é você? A mulher sorriu, mas havia algo nelas que não parecia bom. Sou Catarina. E esta cidade, todas as suas dores, elas são parte de mim e de você. As palavras dela cortaram através da confusão, como um fio afiado. Lúcia congelou. Catarina, a mesmo nome que havia quebrado sua vida e agora ressurgido, quase como um eco em uma caverna profunda. Você não pode ser. Sua voz falhou. E então, num claro movimento, Catarina virou-se e seguiu adiante, com um olhar penetrante e um sorriso sinistro, levando-os em direção a um porão, um local quase escondido no tumulto. Aqui é onde tudo começou, onde o legado se esconde. Ela disse com um tom de urgência, que fez Lúcia sentir uma onda de medo. Lá dentro, o espaço era sombrio e o ar estava pesado com a fumaça que penetrava. Temos que nos apressar. Eles vêm! Catarina olhou de forma ansiosa. Mas então, algo chocante ocorreu. O homem desconhecido a quem Lúcia começava a confiar puxou uma arma e se virou. É hora de você saber a verdade, Lúcia. O mundo girou para ela. O que está acontecendo? Gritou, semi-atordoada. Ele estava com uma expressão sombria, seus olhos refletindo uma determinação hostil. Você não é quem pensa que é. O que você pensou ser seu passado é apenas uma fachada. Vamos acabar com isso agora! A tensão ficou insuportável. Lúcia olhou para Ana, que parecia tão confusa quanto ela. Você sabia? A traição cortante cortou através da pergunta. Ana sacudiu a cabeça. Não, eu não faço ideia do que ele está falando. E com um último movimento abrupto, o homem desconhecido se virou para Catarina. Você me protegeu por muito tempo. Mas não sou mais seu menino. Estive observando você, Lúcia, desde o dia em que chegou a São Marcos. Você é poderosa demais para continuar nesse lugar. E a verdade precisa ser revelada. A revelação explodiu como um tiro no escuro. Lúcia sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que você disse? O que você quer dizer com poderosa demais? E quando ia perguntar mais, outro estrondo irrompeu na entrada. Olhando para trás, Lúcia ficou chocada ao ver os homens encapuzados. Sem saída, eles gritaram. E Lúcia entendeu. Tudo o que conhecia estava em perigo e a maior traição de todas ainda estava por vir. O mundo girou para Lúcia. O que você quer dizer com poderosa demais? As palavras saíram entrecortadas, cada sílaba arrastando dúvidas e desespero. O homem desconhecido aproximou-se ainda mais, sua expressão tensa, penetrando como uma lâmina. Você não consegue perceber, Lúcia? Sua linhagem está bem mais entrelaçada do que imagina. Catarina, ela fez algo com você e com todos nós. Ele apontou para a mulher que se dizia Catarina. Ela nos controla, manipula. A tensão no ar se tornava opressiva. Lúcia olhou de um para o outro, buscando entender. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, um grito atravessou o caos à sua volta. Era Carlos, mais uma vez lutando para se soltar das garras dos homens encapuzados. O desespero em seu olhar disparou um sinal de alerta em Lúcia. «Carlos!» gritou, mas não havia tempo. Com um movimento brusco, os homens se aproximaram ainda mais, cercando Marco e Catarina. O homem desconhecido olhou para Lúcia, seu rosto resplandecendo uma determinação implacável.
Você precisa decidir, Lúcia. Nós não temos mais tempo. No instante seguinte, tudo se desenrolou em uma fração de segundo. A mulher que se dizia Catarina, aquela que deveria ser a chave para toda a verdade, avançou com um olhar feroz. O homem desconhecido levantou a arma. É agora, diga a verdade ou eu... Mas antes que ele completasse, Catarina ergueu a mão e, com uma força invisível, criou uma barreira entre eles. O ar ficou denso e uma onda vibrante fez todo o grupo hesitar. Você não entende! Nenhum de vocês! O poder é meu! E ele vem do legado que todos nós compartilhamos. A voz dela ressoava, poderosa e intimidante. E então, num único movimento, a barreira se quebra. Um clarão repentino iluminou a cena, ofuscando-os. E num flash de luz, todos os segredos pareciam se instaurar em seus peitos. Lúcia sentiu um puxão, uma conexão intensa. Percorre sua espinha como um choque elétrico. As memórias não eram delas, não eram apenas fragmentos de sua realidade. Eram peças de um passado compartilhado por gerações. No momento em que o clarão se dissipou, a imagem de Catarina se desfez. Tudo que ela havia defendido se dissolveu em gritos de desespero e confusão. O homem desconhecido, que parecia ser uma ameaça, agora revelava dor genuína. Não sou seu inimigo, Lúcia. Sou seu irmão. As palavras penetraram como facas e Lúcia parou, o chão desaparecendo sob seus pés. O quê? Como assim? A ideia de um irmão a desorientou completamente. Sua mente se encheu de perguntas e confusão. Não pode ser verdade. Estou aqui para te proteger. Catarina não é quem você pensa. Ela foi a responsável pela traição que destruiu nossa família e que agora ameaça o que sobrou dela. Nós somos os últimos, a única coisa que resta do legado. Ele olhava nos olhos dela, buscando uma conexão que parecia perdida. A intensidade da revelação fez o mundo parecer mais escuro e mais claro ao mesmo tempo. A ideia de um irmão havia sido um turbilhão. Os olhares de Ana, Carlos e de todos os presentes tinham a mesma confusão. Mas se você é meu irmão, por que você estava com eles? Por que a traição? O homem fechou os olhos, a dor muito real em sua expressão. Porque era a única maneira de me infiltrar. Você precisava saber a verdade antes que tudo desmoronasse. Ele fez uma pausa, a sensação de urgência preenchendo a sala. O que Catarina está tramando é maior do que você poderia imaginar. E se não agirmos agora, São Marcos nunca mais será o mesmo. E nós também não. Nesse momento, o chão tremeu novamente. E a casa onde tudo começou ressoou como uma lembrança de um passado sombrio. Lúcia viu a intensidade em todos os olhares. A saída se tornava mais distante. A verdade pesada empurrava. Com toda a informação e o legado em jogo, ela precisaria decidir rapidamente quem seriam realmente os aliados e quem eram os inimigos. As chamas lamparinas dançavam ao longe, enquanto a batalha entre o passado e o presente se formava diante de seus olhos. O que mais estava por vir? E, mais importantemente, quem realmente era Catarina? E qual seria o verdadeiro destino de todos eles? O tempo se esgotava e o mais profundo pesadelo estava apenas começando. A tensão estava no auge. O ar carregado de fumaça, o barulho das chamas na cidade e os gritos ao longe pareciam cada vez mais distantes.
Lúcia estava paralisada, tentando processar tudo o que seu suposto irmão acabara de revelar. O que você quer dizer com poderosa demais? A confusão e a urgência nas palavras dela ecoavam sem resposta. Não é hora para perguntas, Lúcia. Precisamos sair daqui. O homem desconhecido insistia, seu olhar tenso focado na porta. Mas antes que pudessem mover-se, um vento forte soprou, arrastando a fumaça dentro do porão e tornando o ar ainda mais irrespirável. O grupo ficou em silêncio, o momento pesado com a expectativa. A mulher que se apresentara como Catarina, por um segundo, parecia mais real do que nunca. Você não tem ideia do que está por trás da traição, Lúcia. O legado de sua família não é o que você imagina. Seu tom reverberou, e algo nela pulsava como uma tempestade pronta para explodir. Catarina, o que você quer dizer? Lúcia sentiu um nó na garganta. Mas Catarina já estava se movendo, apropriadamente como uma sombra, e se aproximou do desconhecido. Você não deveria ter dito nada. Agora tudo pode acabar em tragédia. Seus olhos estavam vermelhos, quase cheios de uma fúria não contida. O homem desconhecido deu um passo hesitante para trás, mas não antes de disparar. A verdade é um veneno, Catarina. E a última pessoa que a provou, bem, todos conhecemos o resultado. Nesse momento, tudo pareceu se encaixar. O ambiente ao redor de Lúcia vibrou com a revelação. As palavras dela ecoaram menos como perguntas e mais como uma afirmação. Você sabia? A fúria crescia dentro dela. Você sabia de tudo e ainda assim se manteve em silêncio? Catarina riu, mas era uma risada amarga. Por muito tempo eu realmente não soube. Mas o poder da verdade pode ser devastador. E agora é tarde demais. Corações acelerados, todos os olhares se voltaram para a entrada. A tensão era palpável, como se o ar tivesse sido cortado. Foi quando tudo aconteceu. O chão tremeu mais uma vez, dessa vez com uma fúria ensurdecedora. Uma parte da casa desabou em um estrondo, e entre as torres de fumaça e pó, uma figura apareceu. Está tudo acabado. Era o homem alto, o líder dos encapuzados. Ele parecia furioso e determinado, segurando um objeto brilhante na mão. Ninguém escapa da verdade! E em um movimento inesperado lançou o objeto, que explodiu em um clarão ensurdecedor. Lúcia sentiu o chão reverberar sob seus pés enquanto uma onda de dor varria a sala. O brilho era tão intenso que ela se perguntou se tinha ficado cega. E então tudo escureceu. Quando a luz voltou, Lúcia se viu deitada no chão com a cabeça rodando. O homem desconhecido estava ao seu lado, mas agora ele não parecia mais ameaçador. Estava com medo, um medo genuíno. Lúcia, precisamos sair. Isso é maior do que imaginamos. Sua voz tremia. Mas então Lúcia percebeu. Catarina não estava mais ali. No fragor da explosão, ela havia desaparecido em uma nuvem de fumaça que dançava ao redor deles. Catarina! O que aconteceu com ela? A súplica na voz de Lúcia soou como uma oração. E foi nesse instante que o homem desconhecido a encarou com um olhar que a fez sentir um calafrio. Lúcia, sua vida nunca foi o que você achou que era. Ele hesitou, as palavras pesadas. Catarina é sua mãe. A revelação atingiu Lúcia como um soco no estômago.
A dor foi profunda, quase sufocante. O quê? Não, isso não é possível. As lágrimas brotaram enquanto a dúvida e a incredulidade a consumiam. Não havia como. Você está mentindo. Lúcia, a verdade é cruel. A traição entre sua mãe e seu pai não foi apenas um acidente. O homem estava pálido e a angústia no olhar dele era inegável. Ele te escondeu. E agora a cidade toda está em perigo por causa de segredos que datam de gerações. Precisamos saber o que ela sabe, antes que seja tarde demais. Diante da revelação, tudo se desmoronou. Os relacionamentos, as verdades, cada detalhe que Lúcia acreditou ser sólido, agora se tornara um eco sombrio de mentiras. O que mais havia sido escondido? E qual o verdadeiro legado que aguardava? Enquanto a fumaça girava ao seu redor, Lúcia soube que a luta estava apenas começando. O que significaria carregar esse fardo? O que mais estava prestes a ser revelado? Com esses pensamentos fervilhando, o futuro parecia nu, sombrio e cheio de incertezas, mas ela não tinha escolha. A busca pela verdade apenas começava e as consequências seriam devastadoras. O chão continuava tremendo sob os pés de Lúcia. A revelação sobre Catarina a atingiu como um soco no estômago. Tudo o que conhecia estava prestes a... Precisamos ir agora! Ele insistiu enquanto gritos e caos ecoavam ao redor. Lúcia, ainda atordoada, sabia que não podia hesitar. Se Catarina era sua mãe, a figura que havia se escondido em sua vida como um fantasma, seu destino agora estava entrelaçado com a verdade que ela sempre buscou. Ana puxou Lúcia pelo braço, os olhos cheios de lágrimas e medos. Vamos, Lúcia. Não temos tempo para perguntas. A garota estava apavorada, mas Lúcia sabia que, mesmo assim, elas precisavam continuar juntas. O desconhecido, agora revelado como seu irmão, conduziu o grupo em direção a uma saída lateral, longe do tumulto e das chamas. A correria parecia uma dança frenética de desespero. Mas a verdade ainda pesava no coração de Lúcia. Você tem certeza de que Catarina é minha mãe? Como você pode saber disso? Ela quase gritou, cada palavra saindo entrecortada pela adrenalina. O irmão respondeu com seriedade. Foi tudo escondido, Lúcia. O legado da nossa família é feito de segredos e traições. Catarina é poderosa, mas precisa ser parada. O grupo escapuliu para as ruas, onde o caos dominava. A cidade estava em chamas e os vizinhos corriam em desespero, tentando salvar o que podiam. O pânico era contagioso. Lúcia olhou ao redor. Cada rosto passando por ela era uma máscara de terror. Enquanto avançavam, o homem alto apareceu novamente, cercado por outros aliados. Vocês não podem escapar. Catarina precisa ser contida e vocês são a chave. Ele estava decidido e Lúcia podia sentir a urgência no ar. Não podemos deixá-los levá-la. Lúcia gritou, sua voz ecoando sobre o rugido do caos. E em meio ao tumulto, ela se lembrou das histórias que sua avó contara sobre amor, traição e redenção. Faremos isso juntas, certo, Ana? Temos que enfrentar isso. Ana segurou firme a mão de Lúcia e o olhar de determinação em seu rosto deu a Lúcia a força que precisava. Elas estavam juntas nessa. Com seu irmão ao lado, Lúcia sentiu que não estavam apenas lutando contra o fogo, mas vivendo uma nova verdade.
E esse legado, essa história, pertenciam a todas elas. Catarina, o mistério personificado, ainda estava lá fora esperando. E Lúcia sabia que não poderia ficar parada enquanto o destino a chamava. Com coragem crescente, ela se virou para seu irmão e Ana. Precisamos encontrá-la! Vamos descobrir a verdade, mesmo que isso nos custe tudo! Enquanto avançavam para o que estava por vir, uma certeza larvava em seus corações. A coragem verdadeira nunca nasce da facilidade. E assim, em meio ao caos descontrolado e ao fogo ardente, a travessia pela verdade estava apenas começando. E enquanto se moviam, Lúcia sentiu uma chama dentro dela. Não era só sobre enfrentar um passado obscuro, mas sobre criar um futuro onde os laços de amor e lealdade eram mais fortes que qualquer traição. A cidade poderia queimar, mas elas se levantariam. Agora era hora de desvendar o legado. E se você está aqui, acompanhando cada revelação dessa intensa história, eu preciso que você preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe para depois. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuaremos trazendo estas histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você não pode perder a chance de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, não espere nem mais um segundo e clique para fazer parte da nossa comunidade. A verdade está prestes a se revelar e você vai querer estar aqui para ver tudo acontecer.